Boa noite. Joaquim Barbosa autoriza tratamento médico domiciliar ou hospitalar de José Genuíno. Condenado no mensalão, o ex-presidente do PT passou mal e foi levado do presídio para o hospital. Ex-diretor da Siemens relata esquema de corrupção em 3 gestões tucanas em São Paulo. Acusados contestam. Comerciantes na zona leste da capital reclamam de faixa de ônibus e aumento de furtos de veículos. Bilhete único mensal lançado por Haddad e Alckmin custará R$ 230. Tomi Otaki comemora 100 anos. A artista tem obras espalhadas pela cidade. O Jornal da Gazeta já está no ar. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, autoriza a prisão domiciliar temporária para José Genuíno. O petista passou mal hoje e foi levado da prisão para o Instituto do Coração, em Brasília. Segundo a assessoria do deputado federal licenciado e ex-presidente do PT, ele começou a passar mal na quarta-feira. Hoje, a administração do presídio da Papuda entendeu que Genuíno não tinha mais condições de permanecer no local e precisava de atendimento médico especializado. Na sexta-feira passada, o político e mais 11 envolvidos no esquema do mensalão tiveram a prisão decretada após decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. No sábado, Genuíno foi encaminhado para a penitenciária da Papuda com os companheiros de partido José Dirceu e Delúbio Soares. Desde a prisão, a defesa dele vinha pedindo a prisão domiciliar, alegando questões de saúde. Em julho, o ex-presidente do PT passou por uma cirurgia no coração. Também hoje, a mesa diretora da Câmara dos Deputados decidiu adiar a decisão sobre a abertura de processo de cassação do político. A nova reunião poderá acontecer na próxima quinta-feira e deve decidir se Genuíno terá direito ou não à aposentadoria por invalidez. Máfia do ISS. Prefeito Fernando Haddad manda afastar assessor investigado por enriquecimento ilícito. Tony Nagy era assessor especial da Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. No ano passado, quando ainda era assistente parlamentar na Câmara, de Eliseu Gabriel, do PSB, doou R$ 140 mil para a campanha do vereador, quantia incompatível com seus rendimentos. Ele já estava sendo monitorado pela Controladoria, ele não apresentou a declaração de renda tempestivamente, em função disso, ele passou a ser monitorado e havia indícios de problemas com as declarações que ele prestou ao município. Ele não é servidor do município, ele está um cargo comissionado, vindo da assessoria da Câmara, e nós recomendamos o afastamento dele. Ex-diretor da Siemens diz ter provas de Caixa 2 em gestões tucanas em São Paulo. O ex-funcionário trabalhou 22 anos na multinacional alemã e foi um dos executivos que assinou um acordo com o órgão em troca de uma eventual redução de pena ou até mesmo perdão judicial. A denúncia foi destaque do jornal O Estado de São Paulo de hoje. Segundo o jornal, o ex-diretor da Siemens, Everton Reinheimer, disse ao CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que possui documentos que provam a existência de um forte esquema de corrupção no estado de São Paulo, durante os governos tucanos de Mário Covas, Geraldo Alckmin e José Serra. Segundo o ex-funcionário, o arranjo tinha como objetivo principal o abastecimento do Caixa 2 do PSDB e do DEM. De acordo com o jornal, Reinheimer disse que o então deputado Edson Aparecido, atual secretário da Casa Civil do governo Alckmin, foi apontado pelo lobista Arthur Teixeira como recebedor de propina das multinacionais suspeitas de participar do cartel em São Paulo entre 1998 e 2008. Este é o primeiro relatório oficial que faz referência a supostas propinas pagas a políticos tucanos ou ligados ao PSDB. Até agora, o Ministério Público e a Polícia Federal apontavam suspeitas de corrupção que envolviam apenas ex-diretores de estatais, como a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. As acusações do ex-diretor foram enviadas pelo CAD à Polícia Federal e anexadas ao inquérito que investiga o cartel em São Paulo e no Distrito Federal.
Outros 4 políticos são citados pelo ex-diretor da Siemens como envolvidos com a Procint. A Procint, projetos e consultoria internacional do lobista Arthur Teixeira, segundo o Ministério Público e a Polícia Federal, é suspeita de intermediar propina a agentes públicos. O documento faz menção ao senador Aloísio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, o deputado federal Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo, e aos secretários estaduais no governo Alckmin, José Aníbal, de Energia, Jurandir Fernandes, Transportes Metropolitanos e Rodrigo Garcia, do Desenvolvimento Econômico. Sobre Aparecido e Jardim, Heinheimer sustenta que seus nomes foram mencionados pelo diretor-presidente da Procint, Arthur Teixeira, como sendo os destinatários de parte da comissão paga pelas empresas de sistemas à Procint. De Aloísio, Jurandir e Garcia diz ter tido a oportunidade de presenciar o estreito relacionamento do diretor-presidente da Procint, Arthur Teixeira, com estes políticos. Já sobre Aníbal, anotou, tratava diretamente com seu assessor, vice-prefeito de Mairiporã, Silvio Ranciaro. O secretário Edson Aparecido disse que vai processar o denunciante por calúnia. José Aníbal disse que não conhece o ex-executivo da Siemens. Já Garcia informou que não tem envolvimento com o caso. Jurandir Fernandes disse que mantém uma relação totalmente profissional com Teixeira. Aloísio Nunes disse em nota que o período no qual se relacionou profissionalmente com Teixeira não tem relação com as investigações em andamento. O deputado Arnaldo Jardim, do PPS, disse que nunca ouviu falar em Heinheimer e que estuda processá-lo por calúnia. Em nota, o PSDB de São Paulo afirmou que repudia veementemente as acusações feitas contra o partido e apoia as investigações. O DEM disse também em nota que não há registro de contribuição da Siemens ao partido. Agora à tarde, o governador Geraldo Alckmin disse que não cogita afastar os secretários citados nas denúncias antes de ter acesso ao depoimento do ex-funcionário da Siemens, Everton Heinheimer. Comerciantes da região da Avenida Mateu Bey, na zona leste de São Paulo, fizeram uma manifestação hoje por causa do aumento no furto de veículos nas ruas paralelas à via. Pela manhã, manifestantes ocupavam os 2 sentidos da Avenida Mateu Bey. Agentes da CT estavam no local acompanhando o ato e orientando os usuários dessas vias. Segundo a Polícia Militar, a manifestação foi realizada por cerca de 300 comerciantes da região. Segundo eles, o aumento de furto de veículos está acontecendo porque há cerca de um mês foi instalada a faixa exclusiva para ônibus na avenida. E para que os carros possam estacionar, a Prefeitura criou zonas azuis nas ruas paralelas à avenida. Nessas vias, os carros de comerciantes e clientes estariam sendo furtados com frequência. Sobre as reclamações dos moradores, a Polícia Militar afirma que realiza o policiamento ostensivo preventivo na região da Avenida Mateu Bey. A PM diz também que o policiamento na região recuperou, de janeiro a setembro deste ano, 332 veículos furtados ou roubados na região. Bilhete único mensal integrado custará R$ 230. O anúncio foi feito hoje de manhã pelo governador Geraldo Alckmin e pelo prefeito Fernando Haddad. Com o bilhete único mensal, o passageiro poderá pagar R$ 230 e usar o mês todo, de forma ilimitada neste período, trens, metrô e ônibus. Estima-se que mais de 860 mil pessoas devem se beneficiar com a medida. A adesão ao bilhete único mensal só vale a pena para usuários que pretendem realizar a partir de 50 viagens ao mês, ou seja, para quem faz mais que 2 viagens por dia durante a semana. O novo bilhete começa a funcionar no dia 30. A versão tradicional do bilhete único já permite a integração. E para usar o bilhete único mensal, o interessado deve se cadastrar no site da SP Trans. O usuário deverá indicar em qual dos 40 postos da SP Trans deseja retirar o bilhete. E será avisado por e-mail sobre a data da liberação. Ainda segundo a SP Trans, não será possível transferir os créditos do bilhete único para o bilhete único mensal. Polícia divulga foto e nome do suspeito de ter atropelado e matado uma mulher ontem na Ponte do Piqueri, zona norte de São Paulo.
O dono do carro, segundo a polícia, é Wagner Fraga Ferreira, de 28 anos. O proprietário do veículo é apontado pela investigação como o motorista que atropelou e matou Jéssica Bueno Rodrigues da Silva. Segundo as investigações, o motorista participava de um racha com outros veículos, avançou o sinal vermelho e atingiu o corpo da jovem. Com o impacto, o corpo de Jéssica atravessou o para-brisa. O automóvel ainda percorreu cerca de 200 metros, arrastando a jovem até parar sobre a ponte do Piqueri, onde foi abandonado pelo condutor e por outros 2 ocupantes que não prestaram socorro à vítima. Para a polícia, ao dirigir de forma perigosa, o motorista assumiu o risco de matar. E agora vamos ao comentário de política internacional com o João Batista Natali. Vamos falar de John Kennedy. O assassinato do presidente americano completa amanhã 50 anos. Os Estados Unidos tiveram no século XX apenas 2 presidentes realmente populares. O primeiro foi Franklin Roosevelt, que tirou o país da mais grave recessão econômica da história e morreu quando a Segunda Guerra já estava praticamente ganha pelos aliados. Kennedy foi presidente por pouco menos de 3 anos e tem uma biografia bem mais pobre. Então, qual é a razão de tamanha popularidade? Ele era jovem, assumiu a Casa Branca antes de completar 44 anos. Era esportista, gostava de velejar. Tinha uma mulher bonita e 2 crianças levadas. Com esses atributos, Kennedy foi um sucesso em marketing político. Com meio século da morte dele, historiadores sabem que ele acertou e também errou bastante. É um jogo mais ou menos empatado. Errou ao envolver os Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Errou ao invadir Cuba em 1961 e ser derrotado na Baía dos Porcos. Errou ao apoiar golpes de Estado em países da América Latina em que a esquerda era forte. Naquela época, a Guerra Fria envenenava a diplomacia americana. E Kennedy acertou ao forçar os soviéticos a desmontarem os mísseis que estavam instalando em Cuba. Foi durante o governo dele que os russos levantaram o Muro de Berlim. Era uma coisa tão monstruosa que o governo americano acabou tendo lucro político. Por fim, Kennedy acelerou o programa espacial americano, que anos depois reverteria a vantagem soviética e levaria o homem à Lua. Eis que ele é assassinado. Os que não engoliam a morte dele acreditavam que ele estava vivo e que voltaria para salvar a humanidade, mais ou menos como o rei Dom Sebastião de Portugal no século XVI. O povo também gosta de teoria conspiratória. Segundo uma delas, Kennedy foi morto por um complô da máfia. Mas a verdade é que nenhum assassinato foi tão bem investigado quanto o dele. A investigação foi chefiada por um ministro da Suprema Corte. A conclusão a que ele chegou é definitiva. O crime foi cometido por um maluco. E o maluco criou uma espécie de herói póstumo. Um mártir que ainda hoje passeia pelo imaginário internacional. É assim que o mundo gira. Boa noite. De volta ao trabalho, o presidente da Argentina, Cristina Kirchner, empossa novos ministros. Na cerimônia, tomaram posse os novos ministros da Economia, da Agricultura e o ministro-chefe do gabinete. Após os juramentos, a presidente fez um discurso de 40 minutos para centenas de militantes kirchneristas, no pátio interno da Casa Rosada. Ovacionada, Cristina afirmou que a meta do governo argentino é recuperar a soberania energética do país. Esta foi a primeira solenidade da qual a presidente participou após ficar 6 semanas afastada do cargo, se recuperando de uma cirurgia no cérebro. Mais 10 ativistas do Greenpeace são soltos na Rússia. Todos foram libertados após o pagamento de fiança. Segundo o Greenpeace, outros 14 membros da ONG que estavam presos já receberam direito à liberdade mediante pagamento de fiança e devem ser liberados nas próximas horas. Os ativistas foram presos quando tentaram fazer um protesto em uma plataforma de petróleo russa no Ártico. A brasileira Ana Paula Maciel deixou a prisão ontem. Ela foi a primeira do grupo a ser libertada. Após 2 dias de calor intenso na capital paulista, a passagem de uma frente fria já muda o tempo em São Paulo. E agora à noite devem ocorrer pancadas de chuva até com granizo em algumas regiões. Também estão previstos ventos fortes com rajadas de até 80 quilômetros por hora. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. A
passagem de uma frente fria pelo sudeste provoca queda de temperatura e chuva em alguns pontos da região. O tempo só deve ficar firme no norte de Minas e do Espírito Santo. Nas demais áreas ocorrem pancadas de chuva, mas no centro, sul e leste de São Paulo, sul de Minas e do Rio, o tempo fecha, o calor vai embora e pode chover forte. Previsão de temporais também no centro-oeste e no norte do país, mas neste caso por causa do calor e da alta umidade. Já no sul, o sol aparece entre muitas nuvens e pode chover fraco. E no Nordeste faz calor, mas instabilidades provocam chuva na maior parte da região, com exceção da Bahia, onde amanhã a máxima será de 29 graus em Salvador. A temperatura também atinge os 29 no Distrito Federal. Em São Paulo, a sexta-feira será de tempo chuvoso no centro-sul e leste paulistas. Já no centro-oeste, a previsão é de sol com pancadas de chuva ao longo do dia. Máxima de 31 graus em Araçatuba. No centro-norte, a chuva também é esperada a qualquer momento, principalmente à tarde. Máxima de 29 graus em Barretos e também em Franca. E na faixa sul e leste, a máxima não deve passar dos 25 graus em São José dos Campos. Amanhã, na capital, dia chuvoso, com máxima de 26 graus. No sábado, tempo nublado, com possibilidade de garoa. A máxima cai para os 20. E no domingo, a chuva para, com máxima de 23 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! Uma das mais respeitadas artistas plásticas do país completa hoje 100 anos de vida. Pintora, escultora e gravurista, Tomi Otaki tem diversas obras espalhadas em espaços públicos em São Paulo, onde escolheu viver. Uma escultura que muitas vezes passa despercebida em plena Avenida Paulista. Na pressa, eu sempre passei e nunca reparei. É diferente, bem, vamos dizer assim, fora do padrão daqui, né, da Paulista, achei bem interessante. A obra da artista plástica Tomi Otaki e fica no prédio projetado pelo filho, Rui Otaki. Jorge é arquiteto e trabalha na equipe de Tomi. Foi um dos executores da obra. Ela molda as peças num arame muito tênue, muito fino, geralmente de alumínio macio. Isso aí, uma escultura que costuma ter 20, às vezes menor ainda, 20 centímetros ou menos, isso aí, todas as esculturas nascem nesse tamanho. No aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, existe uma das mais importantes obras da artista. Um círculo de ferro com 9 metros de diâmetro, feito em 2008, para comemorar os 100 anos da chegada do primeiro navio com imigrantes japoneses ao Brasil. Talvez poucos saibam, mas esse tubo, ele está virado para o sol nascente na data dos meados do ano na data de chegada do navio Caçatomaro a Santos. Tomi Otaki chegou ao Brasil em 1936 e só começou a pintar suas telas aos 40 anos de idade, construindo uma trajetória exemplar. Nas obras públicas, a artista já imaginava que elas poderiam proporcionar interação com as pessoas, como Jânio Bezerra, que aproveitou a folga no trabalho para descansar um pouco. Na hora do almoço, aqui aproveitar a sombra e dar uma descansada. Em frente à Avenida Luiz Carlos Berrini está esta obra, com 12 metros e meio de comprimento e 3 toneladas. O Jorge vai explicar para a gente. Jorge, como é que ela foi feita, hein? Ela foi feita em chapa de aço, como a maioria das esculturas de Tomi Otaki. E são chapas de 1/4 de espessura. 1/4 é 6 milímetros mais ou menos de espessura, né? 2 chapas espaçadas de 7 centímetros. E via de regra, essas esculturas de Tomi Otaki são feitas de aço e espaço, né? O que concede essa leveza toda para a obra, né? Qualquer obra de Tomi Otaki parece que flutua. Visual diferente. A praça fica melhor assim? Fica. Acho que embeleza a cidade. E agora vamos ao comentário de cultura com César Job. O centenário de Tomi Otaki será celebrado hoje com um jantar para convidados no instituto que leva seu nome em Pinheiros e com a pré-estreia de mais uma exposição de trabalhos seus, a terceira sob a curadoria de Paulo Herkenhoff.
Nessa, em que o crítico quer discutir gesto e razão geométrica, estarão 60 trabalhos, a maioria pinturas, só para concluir que Tomi, apesar de ter aderido à geometria sensível da América Latina, em alguns trabalhos experimenta incessantemente a imprecisão. Palavras dele, que contrapõe seu trabalho ao racionalismo da geometria ocidental e explica sua contribuição por absorver valores orientais como o Enso, o círculo imperfeito do Zen budismo e a relação da forma com a sombra tradicional na cultura japonesa. Na verdade, a arte de Tomi está acima de definições, tanto que Herkenhoff está tentando explicá-la em capítulos. A gente pode falar horas sobre Tomi Otaki. É uma personagem ímpar na arte brasileira e na sociedade paulistana. Só agora, centenária, aceitou aparecer em público em cadeira de rodas. Isso é muito recente. Sempre teve uma vitalidade invejável. Mantém uma memória excelente, continua frequentando óperas e concertos, lembra das pessoas que vão cumprimentá-la, é agradável com todos. Uma majestade. Thelma Martino, quando colunista do Jornal da Tarde, a chamava de imperatriz da turma da tempura e mesura e alimentava uma rixa entre Tomi e Mira Schendel. As duas, a japonesa e a suíça, tinham muito em comum. Mira também, muitas vezes, foi imprecisa em seu concretismo. Tomi aceitou o Brasil como segunda pátria há 77 anos. Criou os 2 filhos, Rui e Ricardo, como brasileiros, mas nunca aprendeu a falar português direito. Nem isso a impediu de ser o que é e de ter a importância que tem no nosso meio cultural. Tanto que recebeu todas as grandes honrarias paulistas e nacionais. Mas o melhor de Tomi é o exemplo. Aos 100 anos, continua trabalhando. A obra Suas datadas de 2013. O recado que dá é que ninguém precisa parar se tiver condições de continuar criando. A mostra no Instituto Tomi Otaki será aberta ao público amanhã e fica em cartaz até fevereiro. Nunca é demais lembrar que a obra de Tomi pública pode ser vista na chegada ao aeroporto de Guarulhos, como acabamos de ver, na Avenida 23 de Maio, no centro de Santo André, na Orla de Santos, e dentro de 2 prédios de Oscar Niemeyer, o Auditório Ibirapuera e o Auditório Simão Bolívar, no Memorial da América Latina. Niemeyer achava que Tomi completava sua obra. Ele tinha razão. Tomi traz a surpresa. É isso. Boa noite. Exposição no Memorial da América Latina retrata atrocidades cometidas pelo homem em diferentes partes do mundo, em épocas de guerra e ditaduras. À primeira vista, os quadros são delicados e coloridos. É nos detalhes que estão os retratos das atrocidades cometidas durante períodos marcantes da história, como nos campos de concentração criados por Hitler e os bombardeios em Beirute, Belgrado e Bagdá. Personagens importantes destes períodos, como a comunista alemã Olga Benário, morta na Câmara de Gás em 1942, e episódios da ditadura militar na América Latina também estão retratados. Nesta composição, a luta contra a censura no Chile e figuras da resistência brasileira, como Vladimir Herzog, torturado e morto nas antigas instalações do DOI-CODE em 1975. Gerson Knispel começou a pintar a realidade aos 20 anos de idade, incentivado por um professor. Ele me ensinou uma coisa que eu não vou esquecer mais. Abre os olhos e pinta tudo isso que você está vendo em torno. Só fazendo isso. 3 estudos do primeiro quadro exposto, Agência de Emprego, estão na exposição. Eles retratam a espera de refugiados árabes em 1950 por uma vaga de emprego em Israel. Gerson é considerado um dos fundadores do movimento realista israelense. Morou no Brasil entre 1958 e 1964 e retornou em 1995. Neste espaço está a coleção Por um Mundo Melhor, feita em parceria com o arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer. São 12 serigrafias que retratam momentos marcantes da ditadura e do nazismo na América Latina e na Europa. E que trazem também frases do arquiteto, como esta, por exemplo, que diz: o mais importante não é a arquitetura,
É a vida, os amigos e este mundo injusto que devemos modificar. Outras parcerias, como as gravuras feitas para ilustrar um poema de Bertolt Brecht, compõem a exposição. Uma forma de protesto que, para o artista, ainda perpetua nos dias de hoje. Não é para acreditar que a maior potência do mundo, caindo em pedaços, está ainda tentando fazer espionagem, voando em cima de todo mundo, espionagem. E não só inimigos, espionando amigos. A mostra fica em cartaz no Memorial da América Latina até 5 de janeiro. A entrada é de grátis. Agora as notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. A Ponte Preta surpreendeu o São Paulo e ficou muito perto da decisão da Copa Sul-Americana. O Celso, hoje acontece a primeira partida da outra semifinal, né? Verdade, Gabriel. 10h15 da noite, horário de Brasília, o Libertad recebe o Lanús da Argentina em Assunção, no Paraguai. Sobre a Ponte, foi realmente uma bela e surpreendente vitória sobre o São Paulo, diante de mais de 50 mil são paulinos. Estádio do Morumbi, o São Paulo saiu na frente da Ponte Preta aos 20 minutos. Aloysio tocou para Ganso, que se livrou da marcação e acertou um belo chute. 1-0 São Paulo. A Ponte Preta empatou no finalzinho da primeira etapa. Elias cruzou e Antônio Carlos desviou contra. Tudo igual, 1-1. Debaixo de muita chuva, aos 7 minutos do segundo tempo, no rebote do goleiro Rogério Ceni, Leonardo fez. Ponte Preta de virada 2-1. E aos 26, o Wendel fez a jogada e contou com o desvio de Wellington para matar o jogo. Final, São Paulo 1, Ponte Preta 3. É um jogo para ser esquecido? Não, também a gente não pode só falar do São Paulo, né, que jogou mal. A gente tem que falar da Ponte Preta, que jogou muito bem também, né? Hoje, pelo menos, jogou pelo menos 20 minutos, a gente jogou, né? Fizemos o gol, ainda jogamos um pouco. Ô Celso, você acha que o Muricy, no intervalo, na substituição, errou também? Fez parte desse resultado negativo do São Paulo? Um conjunto de fatores. Teve lá a alteração do Muricy, que não foi feliz, mas até aí... Colocou um volante, mas foi uma alternativa e tal. Outra questão, a Ponte Preta jogou muito, especialmente no segundo tempo. E também teve um aproveitamento que era uma noite muito feliz. Tudo deu certo. Se você observar, o primeiro gol da Ponte é um gol contra. O segundo gol, depois o chute foi forte, mas foi um rebote. O terceiro, bola desviada. E o terceiro, uma bola desviada. Então, são gols que a Ponte também contou com a sorte, sem tirar o mérito, claro, do time campineiro, que foi para cima, buscou o resultado e construiu uma belíssima vantagem. O São Paulo, para chegar à decisão agora, vai ter que fazer 3 gols de diferença, o que, convenhamos, é difícil. É possível, mas é difícil. Mesmo jogando em Mojimirim. Mesmo jogando em Mojimirim, o campo da Ponte foi vetado. Na primeira partida da final da Copa do Brasil deu empate, mas o Flamengo já levou uma vantagem para o próximo jogo. Por ter feito um gol fora de casa, né? Joga por um empate sem gols na partida de volta no estádio do Maracanã. O Atlético Paranaense jogou bem, saiu na frente, mas não conseguiu segurar o placar. Na Arena Capanema, o Atlético Paranaense recebeu o Flamengo no primeiro jogo das finais da Copa do Brasil e abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo, nessa pancada de Marcelo. No primeiro chute ao gol, o Furacão já vazou a meta do goleiro Felipe. Aos 29 minutos, Amaral emendou um chutaço e deixou tudo igual. Primeiro gol do garoto com a camisa do Flamengo. Final, Atlético Paranaense 1, Flamengo também 1. Os dois times voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira no Maracanã. O empate sem gols garante o título aos cariocas. Poderíamos ter saído com a vitória, mas hoje não conseguimos. Mas é um bom resultado para o próximo jogo lá no Maracanã. A gente vai fazer um treino durante a semana, ver o que é melhor para a gente que a gente, quarta-feira, diante do nosso torcedor, levante o título. Falar agora de Copa do Mundo, o Uruguai confirmou a classificação e estará no Mundial do Brasil no ano que vem. O resultado foi decepcionante, uma vez que todos esperavam uma nova goleada uruguaia sobre a Jordânia em Montevidéu. Mas o 0-0 não minimizou a festa da classificação.
Com a vaga praticamente assegurada na Copa do Mundo, após a goleada por 5-0 na partida de ida, o Uruguai começou pressionando a Jordânia em Montevidéu. Lodeiro, Soares e Cavani comandaram as ações ofensivas da Celeste Olímpica, mas sem levar muito perigo ao goleiro adversário. O lance mais perigoso da seleção uruguaia na primeira etapa foi uma cabeçada do zagueiro Godin, que parou no travessão. Na segunda etapa, mais pressão dos donos da casa, que chegavam principalmente nas jogadas de bola parada. Numa delas, Lugano não abriu o placar por pouco. Cavani teve a última grande chance da partida, mas parou novamente nas mãos do arqueiro. E o 0-0 ao final da partida não impediu a festa no Estádio Centenário. O Uruguai é o último país a assegurar a classificação para o Mundial de 2014. Estamos muito satisfeitos por terminar com a classificação para o Mundial conquistada. Trabalhamos, fizemos o esforço para ter outro final enquanto resultado, mas temos que reconhecer que tivemos um rival muito difícil, que além de se posicionar muito bem, controlou a posse de bola e conseguiu o que queria, um papel digno e levar um resultado que, suponho, deva ser muito importante para eles, afirmou o técnico uruguaio Oscar Tabares. E com a classificação do Uruguai, já estão definidos todos os classificados para a Copa. São 32 seleções que serão divididas em 8 grupos em sorteio programado para o dia 6 de dezembro na Bahia. Acompanhe agora quem vem ao Brasil no ano que vem. Pela CONCACAF estão classificados para a Copa do Mundo de 2014, Estados Unidos e México, na América do Norte, e Honduras e Costa Rica, na América Central. Pela Conmebol asseguraram vaga Argentina, Colômbia, Chile, Equador e Uruguai. Lembrando que o Brasil, como país sede, já estava garantido na competição. Pela UEFA, carimbaram passaporte as seleções da Inglaterra, Holanda, Bélgica, Rússia, França, Itália, Portugal, Bósnia, Grécia, Croácia, Alemanha, Suíça e Espanha. Argélia, Nigéria, Gana, Costa do Marfim e Camarões são as equipes africanas no Mundial do próximo ano. E pela Ásia estão classificadas a Coreia do Sul, o Japão, o Irã e a Austrália, que fica na Oceania, mas conseguiu autorização da FIFA para disputar uma vaga direta entre os asiáticos, uma vez que o representante do continente sempre precisa passar pela repescagem mundial. E deveremos ter grupos da morte, que não seja Então, dia 6 é torcer Brasil. para um grupo menos difícil, porque fácil não vai ter. Melhor assim. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite, até amanhã. Estela, é contigo? Estilistas brasileiros apostam em um mercado promissor, criar roupas especiais para quem tem algum tipo de deficiência. É a moda inclusiva, que tem como desafio unir conforto, versatilidade e beleza numa mesma peça. Adultos, crianças, não importa a altura ou o tipo de deficiência, todos querem mesmo é estar na moda. Mas encontrar roupas adequadas nem sempre é fácil. Na maioria das vezes eu tenho que adaptar as minhas roupas, né? Foi de tanto ouvir reclamação de pessoas com algum tipo de deficiência que a fisioterapeuta Dariene Rodrigues teve a ideia de montar uma confecção exclusiva. A gente escutava muito assim, eu compro uma peça de roupa, né? Mas normalmente eu acabo tendo que comprar uma peça, um número maior, uma modelagem maior, porque meu filho usa uma calça plástica, né? Então para poder utilizar ele tem que ser um número maior. Ou se não, eu compro uma peça, mas eu tenho que levar para a costureira depois para poder criar uma certa adaptação. O primeiro passo foi contratar uma estilista para criar as peças adaptadas. A preocupação é assim, como a pessoa vai usar, né? Como vai vestir, qual é a necessidade dela, né? Se é superior ou inferior. As calças, por exemplo, são mais largas na altura do quadril para acomodar fraldas. Na perna, este compartimento especial para a bolsa coletora da sonda. E ainda, fendas com velcro que se abrem para vestir melhor a peça. Funcionabilidade, né, ergonomia e qualidade. E o design, que é bastante importância, porque daí a gente acaba também buscando algumas tendências de mercado. As roupas adaptadas vêm fazendo cada vez mais sucesso. Tanto que já existe até concurso de moda inclusiva.
uma iniciativa para estimular os profissionais do setor a produzirem peças especiais para os portadores de deficiência. Lançado em 2009 pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo, o concurso convida estudantes de cursos técnicos e universitários de todo o país e até do exterior para produzirem looks adaptados. Quando nós estamos falando de um vestido, de uma blusa, de um tecido, nós precisamos lembrar a diversidade humana. Por isso que a moda tem que ser, como outros aspectos da vida, inclusivo. A moda inclusiva abraça a todos, pessoas com e sem deficiência. Ainda não são muitas lojas que vendem as roupas especiais, mas este é um mercado em crescimento. Dados do último censo divulgados pelo IBGE mostram que o Brasil tem 45 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência, 9 milhões só em São Paulo. É uma coisa muito nova. Então, a moda inclusiva ela surgiu com esse evento há 5 anos atrás. Então, a gente está começando a ter trabalhos acadêmicos, começando a sensibilizar o mercado. É totalmente favorável, porque a hora que eu vou tirar, preciso ir ao banheiro, né? Então, abre o velcro, né? E aí eu tiro a prótese, faço o que eu preciso fazer no banheiro, fico totalmente livre, totalmente à vontade. É praticidade. Na França, atirador que atacou redação de jornal em Paris é preso. Abdelhakim Dekar, de 48 anos, foi encontrado sob efeito de medicamentos em um estacionamento no subúrbio de Paris. Uma análise de DNA confirmou que Dekar foi o responsável pelos crimes. Na última segunda-feira, ele invadiu a redação do jornal Libération e atirou contra um assistente de fotógrafo que estava no local. Horas depois, Dekar abriu fogo contra o banco Société Générale. Na semana passada, ele entrou armado na sede de uma TV e ameaçou funcionários. Segundo a polícia, Dekar é ligado a um movimento ultra-esquerdista e já cumpriu 4 anos de prisão por envolvimento em um tiroteio que terminou com 5 mortos. Autoridades ainda investigam o caso. Motorista que atropelou o jovem durante racha se apresenta à polícia. Wagner Fraga Ferreira se apresentou no 7º Distrito Policial por volta das 7 da noite, acompanhado de um advogado. De acordo com o delegado que cuida do caso, Ferreira, que estaria dirigindo o carro no momento do acidente, será ouvido e será indiciado por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar, e também por fuga do local do acidente. A vítima, Jéssica Bueno Rodrigues da Silva, morreu. A seguir, primeiro container com combustível radioativo é retirado da usina de Fukushima, no Japão. E uma imagem forte, impressionante da guerra civil na Síria. Câmera de segurança flagra um momento que um morteiro explode e mata 4 pessoas. Condenados do mensalão, o governo da Itália confirma que Henrique Pizzolatto entrou por terra no país. Mas o paradeiro do ex-diretor de marketing do Banco do Brasil ainda é desconhecido. Hoje, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse que primeiro é necessário localizar Pizzolatto para depois formalizar um pedido de extradição. Pizzolatto foi condenado a 12 anos e 7 meses de prisão no processo do mensalão. Segundo Cardoso, a Polícia Federal atua em conjunto com a Interpol para encontrar Pizzolatto, que já afirmou que quer um novo julgamento na Itália. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A Procuradoria-Geral da República quer que o Supremo Tribunal Federal tome providências para a prisão do ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pizzolatto, condenado no processo do mensalão e considerado foragido supostamente na Itália. Para falar sobre as dificuldades do Brasil para evitar a impunidade desse condenado foragido, hoje recebemos o jurista Walter Maierovitch, presidente do Instituto Brasileiro Giovanni Falcone de Ciências Criminais. Doutor Maierovitch, obrigada por estar conosco. O que se observa nesse caso do Pizzolatto é assim, a dificuldade com que o Brasil está lidando no sentido de obter informações lá do governo da Itália. O que é que explica a cautela das autoridades italianas em fornecer as informações, nos esclarecimentos? Olha, na realidade o que se percebe é um Brasil extremamente perdido, não sabe o que fazer.
anuncia medidas estapafúrdias e, por outro lado, se vê um Pisolato que montou todo um plano de fuga e bem estruturado. E até agora o Brasil não percebeu, e o ministro acaba de dizer que precisa saber onde ele está em primeiro lugar. Será que não ocorre a ele saber que para se estar em algum lugar se precisa de dinheiro? E se ele correr atrás das fontes, dinheiro fora, como sai, e impedir que dinheiro daqui de aposentadoria vá para lá, ou para um determinado lugar dentro dessa estrutura, efetivamente, se cortar o sistema de apoio financeiro, econômico do Pisolato, ele aparece com muito mais facilidade do que o Ministério da Justiça, que não tomou cuidado para que ele saísse, agora vai querer encontrá-lo em outro lugar fora das nossas fronteiras. O senhor tem razão, não deixa de ser assim, muito intrigante, digamos, né, que ele tenha saído pela fronteira do Brasil sem a documentação necessária para entrar em país estrangeiro. Mas a Itália pode estar dando o troco ao Brasil, porque o Brasil não atendeu aquela solicitação de extradição do Cesare Battisti? Efetivamente não, e eu conheço bem a Itália. O que se viu por lá, e eu estou sempre lá trabalhando, o que se viu por lá, resumindo, é o seguinte: a vergonha foi do Brasil e não nossa. Então, isso se passou para a população e a vergonha efetivamente foi brasileira. E essa vergonha aumenta a partir do momento que Itália e Brasil têm um tratado de cooperação judiciária e o Brasil, com relação a Pisolato, passa a anunciar sandices, desculpe o termo, como, por exemplo, se processar o Pisolato na Itália. Ora, quem percebe pela leitura do processo, vai ver que pode se processar, sim, mas o Brasil já está em outra fase. Ele já foi processado no Brasil pelo Supremo Tribunal Federal. Condenado com trânsito em julgado. Como a Itália poderá rever uma decisão brasileira e, por exemplo, absolver? E tendo a nacionalidade italiana, sim, ele pode ser preso lá na Itália? Não, porque ele não cometeu nenhum crime na Itália. Existe o princípio em todos os países da territorialidade. E tem mais com relação à extradição. No Brasil, na Constituição, é cláusula pétrea, está no artigo 5º, a impossibilidade de extradição do brasileiro nato. O que quer dizer isso? Vamos imaginar que a Itália queira, por um problema de tráfico de drogas, a extradição de um Fernandinho Beiramar, que é brasileiro nato. Não sai. Vamos lembrar o caso Paulo Maluf. Aqui, ele ainda não tem nenhuma condenação definitiva. Agora, se sair, tem a Interpol vários mandados de prisão. Então, veja essa situação. Ele lá não cometeu nenhum crime. Agora, com relação à extradição, voltando, o que acontece nesse tratado? Esse tratado exige reciprocidade. Se o Brasil proíbe a extradição dos seus nacionais, a reciprocidade é de uma clareza solar. Como a Itália vai pegar um seu nacional e mandar para cá, sendo que lá também existe essa proibição. Aliás, no mundo inteiro, todos os países não extraditam, com exceção da Colômbia, em caso de narcotráfico. Bom, então não pode ser extraditado, não pode cumprir pena lá, pela nacionalidade italiana e não cometeu crime lá e não foi julgado lá. Como é que fica? Com relação à pena, o tratado prevê essa possibilidade. De cumprir pena lá? Mas sempre tem um mas. O mas é o seguinte: em primeiro lugar, a necessidade de, aí sim volta o problema Cesare Battisti. Nós não devemos esquecer que o então presidente Lula, no seu último dia, e depois de o Supremo julgar procedente a extradição desse sanguinário Battisti, o presidente Lula não concedeu a extradição sob o seguinte argumento: o sistema carcerário italiano é inseguro e coloca em risco qualquer pessoa que esteja lá dentro. Será que o Brasil agora vai mudar de ideia
e vai querer um pisolato dentro desse? Será que o próprio governo, que é petista, vai querer a morte de um petista? Então, o mínimo que se exige é de credibilidade ao se passar isso. Agora, a questão do julgamento na Itália. Eu vi que pisolato... Eu vi essa notícia, teria um pendrive de 9.000 páginas e que já estaria sendo traduzido para o italiano para que ele fizesse a defesa dele através da justiça italiana. Isso é possível? Não é possível. Ter lá um outro julgamento? Não é possível na Itália. O tratado prevê essa possibilidade, mas o tratado é entre Estados. Se o Brasil pedir, e não vai pedir porque está fora de contexto. Se pede isso, que seja processado lá, no caso de uma fuga, e quando o processo ainda não foi iniciado no Brasil, ou foi iniciado e está paralisado, mas não quando tem uma decisão do nosso Supremo Tribunal Federal. Nós não somos repúblicas de bananas. O Supremo já decidiu. Não vai e lá na Itália não tem foro privilegiado, quer dizer, não vai ter um juízo de primeiro grau até chegar à corte maior e, evidentemente, o problema do quê? Da decisão com trânsito em julgado nosso soberana. O senhor vê saída para encerrar? Vejo saída sim. Se buscar o patrimônio, não deixar o pisolato, ter como se manter financeiramente. Agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite. Obrigado. Eu volto com você, Gabriel. Na Síria, a câmera de segurança flagra a explosão de um morteiro. 4 pessoas morreram. As imagens mostram funcionários andando tranquilamente no pátio de um prédio comercial de Alepo quando, de repente, um morteiro atinge o local. Pessoas correm desesperadas. A gravação foi feita há 3 dias. 10 pessoas ficaram feridas no atentado. Ainda não se sabe quem foram os autores do ataque. Na usina de Fukushima, primeiro container com combustível radioativo é retirado da piscina do reator 4. O container que armazena 22 unidades de combustível radioativo foi transportado para uma piscina comum. As peças devem ficar submersas por 10 anos. Ainda serão retirados cerca de 1.500 recipientes radioativos da piscina do reator 4. A previsão é de que a operação seja concluída no ano que vem. Nas Filipinas, centenas de sobreviventes ainda aguardam para deixar Tacloban, uma das cidades mais afetadas pelo tufão Haiyan. A ajuda humanitária ainda demora a chegar aos pontos mais devastados pelo fenômeno. O número de mortos pelo Haiyan ultrapassa os 4.000. No Japão, uma erupção vulcânica criou uma nova ilha. A ilhota tem 200 metros de diâmetro e está localizada a 1.000 quilômetros de Tóquio. Segundo especialistas, a ilha pode desaparecer por causa da erosão. Esta é a primeira erupção vulcânica na costa de Nishinoshima desde os anos 70. O tribunal italiano afirma que há provas suficientes de que o ex-premier Silvio Berlusconi manteve relações sexuais com a dançarina marroquina Ruby, quando ela ainda era menor de idade. Ainda segundo a corte, Ruby teria se relacionado com Berlusconi em troca de joias e altas somas de dinheiro. As informações estão em um documento emitido para explicar as razões da condenação de Berlusconi a 7 anos de prisão por prostituição de menores. O veredito foi dado em junho. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. Essas foram nossas principais notícias. Joaquim Barbosa autoriza tratamento médico domiciliar ou hospitalar de José Genuíno. Condenado no mensalão, o ex-presidente do PT passou mal e foi levado do presídio para o hospital. Ex-diretor da Siemens relata esquema de corrupção em 3 gestões tucanas em São Paulo. Acusados contestam. Comerciantes na zona leste da capital reclamam da faixa de ônibus e aumento de furtos de veículos. Bilhete único mensal lançado por Haddad e Alckmin custará R$ 230. Tomi Otaki comemora 100 anos. A artista tem obras espalhadas pela cidade. A entrevista do dia e nossas reportagens podem ser vistas no site jornaldagazeta.tvgazeta.com.br. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma excelente noite para você. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até amanhã.
Saiba quais são as causas e tratamentos para o ronco no Todo Seu. Hoje, 10h20 da noite.